Olá, Plastilover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo do canal Horóscopo e o assunto de hoje é uma dúvida de muitos. Na comunidade Plastilover é muito comum a gente encontrar pessoas com essa dúvida. O que é peso molecular? Peso molecular e massa molecular são a mesma coisa? Qual a influência da massa molecular nas propriedades, nas características do material plástico? Vamos lá, Plastilover. Se você é da área administrativa, de compras, vendas, PCP, alguma outra correlata, eu tenho certeza de que em algum momento você já ouviu falar em peso molecular. E talvez você tenha pensado, pô, que negócio é esse aí, bicho? Isso é técnico demais para mim, deixa isso aí para lá. Mas vou te dizer uma coisa, não é não. Aqui é onde começa a formação do polímero. Assista esse vídeo até o fim e você vai ver qual que é o lance. Você vai ver que com esse começo, com esses trejeitos, você já vai alterar o jeito de falar e as pessoas vão começar a dar mais respeito à sua fala. Vamos lá! Mas antes de qualquer coisa, vamos definir o que é peso, o que é massa? Peso vem do latim, pondus, que é a força que a Terra, o planeta Terra exerce sobre um corpo, né? É uma força de atração sobre os corpos. Peso também é usado como referência de uma magnitude, referência à magnitude da grandeza dessa força, tá certo? Então, quando nós falamos em peso, nós falamos da ação da gravidade sobre um determinado corpo, a gravidade que é exercida pelo planeta Terra, beleza? Já massa é uma grandeza física que expressa a quantidade de matéria contida em um corpo. E essa massa, ela não depende da posição do corpo no espaço, e nem da gravidade, nem da força que é exercida sobre essa massa. O quilograma e o newton são unidades do Sistema Internacional de Medidas de massa e do peso, respectivamente. Percebeu? E essa distinção entre os conceitos resulta no fato de que a noção de peso molecular pode ser um tanto imprecisa. Portanto, o mais correto é chamar de massa molecular. O mais correto, então, é falar em massa molecular, que é uma grandeza que se mede em unidades de massa atômica, UMA. Olha só, convém destacar que a molécula é a menor parte da substância que apresenta todas as características físicas e químicas dessa substância. E essa molécula pode ser formada por um ou mais átomos. A massa molecular, então, dessa maneira, é a somatória das massas atômicas de cada elemento químico que compõe uma molécula. Ora, sabendo que a massa molecular da unidade repetitiva do mero, a massa molecular da unidade repetitiva, que é o mero, que produz o polímero, e o seu grau de polimerização, ou seja, a quantidade de meros que se repetem para a formação da macromolécula, que nesse nosso caso aqui do polietileno, nós temos 1, 2, 3, blá, 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 300 mil, não é verdade? Então, a quantidade de meros vezes a massa molecular da unidade repetidora vai trazer para você a massa molecular da macromolécula. Um outro ponto importante diz respeito à distribuição da massa molecular. A distribuição da massa molecular permite verificar como os diferentes tamanhos de macromoléculas estão distribuídos no material plástico. Então, com relação ao peso molecular, nós temos aqui 3 moléculas de polietileno. Todas elas advêm dessa unidade repetidora aqui, que é o mero, tá certo? Então, polietileno, o mero é esse daqui, C2H4N. Por que N, pessoas? N é o número de repetições do mero, tá certo? Olha lá, vem um tantão, mais um, até sai da lousa, né? É bastante grande a massa molecular dos polímeros, né? Varia na casa de 10 mil a 100 mil repetições. E aí você tem muitas características diferentes. E dentro da mesma classe de polímeros, no nosso caso polietileno aqui, nós vamos perceber que essa diferença traz características e propriedades bem distintas de um e outro material. O polietileno de alta densidade, por exemplo, ele tem uma macromolécula linear, pouco ramificada e
peso molecular menor do que, por exemplo, o polietileno de baixa densidade. Tem uma macromolécula muito maior e muito ramificada. Plastilover, fica ligado, nós temos um vídeo que fala da classificação dos polímeros quanto ao tipo de estrutura, se linear, se ramificada e se reticulada. Fica ligado aí, a gente vai deixar o link aqui para você se ligar nesse vídeo. Então aqui o polietileno de baixa tem uma estrutura ramificada, o polietileno de alta tem um peso molecular menor, o polietileno de baixa tem uma massa molecular maior, porém ramificada. E o polietileno de baixa densidade linear, ele tem uma massa molecular muito maior do que o polietileno de baixa, por exemplo, porém muito menos ramificada. E é essa diferença aí das massas moleculares traz características que, por exemplo, a viscosidade aumenta. À medida que você aumenta a massa molecular de determinado polímero, você também aumenta a viscosidade dele. Mas também você melhora as características de resistências térmicas. E também melhora as características das resistências mecânicas. Isso de forma geral, tá certo? Mas tem um outro aspecto aí que influencia deveras no relação às características e que se relaciona com o peso molecular, que é a distribuição do peso molecular. Então vamos lá, Plastilover. O negócio é o seguinte, em uma distribuição estreita, esse aqui é um modelo, em que você tem que número de macromoléculas e o tamanho, a massa molar das moléculas, né? Massa molecular média e aqui a quantidade de moléculas. Aqui eu estou falando então que essa quantidade, a maior quantidade de moléculas está aqui no centro da distribuição, né? E aí você tem algumas moléculas menores e algumas moléculas maiores, mas a grande massa está aqui, ó. A maioria das moléculas tem mais ou menos o mesmo tamanho, tá certo? Numa distribuição larga, ao contrário, você tem uma grande quantidade de pesos moleculares dentro de uma pequena quantidade de moléculas. Então, poucas moléculas têm mais ou menos o mesmo tamanho, ou seja, tem um monte de moléculas aqui. É a distribuição larga. Beleza? Tranquilo aí? Então, quando os plásticos com distribuição estreita, eles acabam tendo uma temperatura de fusão, fazendo com que as moléculas tenham uma temperatura de fusão mais uniforme. E isso é mais indicado para o processo de injeção, né? Então, aqui, distribuição estreita, mais indicado para o processo de injeção. Ao passo que uma distribuição mais larga é destinada ao processo de extrusão, porque as moléculas têm quantidade de energias diferentes para que ocorra a fusão. Então, a gente precisa relacionar o peso molecular e a distribuição do peso molecular. Lembrando que o ideal, o cientificamente aceito, é massa molecular. Então, nós temos a massa molecular e a distribuição da massa molecular. Quando você tem massa molecular maior, lembra lá do polietileno? Massa molecular maior, você tem melhores propriedades mecânicas, melhores propriedades de resistência térmica, maior estabilidade dimensional, mas também você tem mais viscosidade. Quando você tem massas moleculares menores, essas propriedades também são menores, porém a viscosidade também vai ser menor, a fluidez vai ser maior, né? Lembrando que viscosidade e fluidez têm uma característica, parece que são a mesma coisa, mas não são. Viscosidade eu sempre relaciono com o mel. E fluidez eu sempre relaciono com a água. Então eu falo, o material é mais viscoso, ele é mais para o mel. O material é mais fluido, ele é mais para a água. Então massa molecular maior, mais viscoso. Massa molecular menor, mais fluido. Tranquilo, Plastilover? E as propriedades mecânicas acompanham essa relação. Obviamente, a distribuição da massa molecular também influencia. Distribuição mais estreita, fusão mais homogênea, injeção. Distribuição mais larga, fusão mais heterogênea, extrusão, tá certo? Também considerando a massa molecular média aí. E aí, como é que ficou esse assunto? Ficou claro para você? Será que eu posso te ajudar aí a satisfazer mais alguma dúvida? Cara, eu estou aqui para isso, eu espero poder ajudar você sempre. E para isso, você tem que deixar sua sugestão de tema, tem que deixar sua dúvida aqui no nosso canal. Cara, se inscreva no canal, compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais e fundamentalmente deixe o seu like aí, tá certo? Nós do mundo digital vivemos dele. Um grande prazer falar com você, Plastilover, um abraço, até o próximo vídeo.